Bom, pessoal, então essa é a videoaula 4 e agora, a partir desse vídeo, eu vou pré-formatar aqui o nosso Jupyter Notebook, certo? E aí a gente vai focar mais no código, já que a primeira e segunda aula eu já expliquei bastante como a gente utiliza aqui o Markdown para escrever textos, certo? E também os comandos para a gente criar bloco de código e bloco de Markdown aqui, ok? Então, a partir de agora a gente vai focar mais em desenvolver os códigos mesmo, certo? Bom, então essa videoaula a gente vai falar sobre operações aritméticas entre matrizes no Py, certo? Ou seja, no vídeo anterior a gente falou sobre operações aritméticas, só que uma constante multiplicando uma matriz, certo? Ou uma constante somando uma matriz, dividindo uma matriz. Agora a gente vai fazer matrizes com matriz, certo? Ou seja, se eu quero somar uma matriz com a outra matriz, se eu quero multiplicar e assim por diante, certo? Então, primeiramente, vamos importar aqui o NumPy. E aqui a gente vai começar com um vetor, ok? Então, eu vou criar aqui um vetor. Vetor 1 igual a np.array. E aqui eu vou passar o tamanho do nosso vetor. E aí eu vou colocar valores sequenciais aqui, ok? Só que agora eu vou criar dois vetores, já que a gente vai utilizar a soma, multiplicação e divisão entre vetores, certo? Então, eu vou colocar aqui vetor 2 e vou colocar também os mesmos valores aqui, ok? Vamos rodar aqui. Para visualizar, eu vou colocar um print aqui. Ok? Então, a gente tem esses dois vetores aqui, só que eles são unidimensionais, certo? E aí, a gente vai aplicar, então, as operações. A primeira que a gente vai fazer é a operação de soma. E aí, para a gente fazer a soma, a gente pode colocar vetor 1 mais o vetor 2, desse formato aqui, certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Cada elemento de um vetor, ele vai ser somado com seu correspondente. Ou seja, se esse vetor aqui, esse elemento é o primeiro, então ele vai somar com o primeiro daqui. Esse daqui é o segundo, então ele vai somar com esse segundo. Esse daqui é o terceiro com o terceiro. O quarto com o quarto, certo? Então, é isso que vai acontecer aqui, a soma de vetores. Lembrando que, como eu estou utilizando aqui o Jupyter Notebook, então eu não preciso salvar aqui em uma variável. Por exemplo, eu não preciso fazer isso daqui e depois pedir para printar ele aqui, né? Se você estiver utilizando uma ideia como o VS Code, aí você tem que fazer ou desse formato aqui, ou então pegar diretamente daqui a soma, certo? E tem que utilizar o print aqui para conseguir printar a soma aí dos dois vetores, certo? Senão vai dar um erro aí, ok? Mas como a gente está aqui no Jupyter Notebook, então eu utilizo nesse formato aqui, certo? Rodando aqui, então a gente tem aí que realmente vai acontecer a soma entre cada elemento respectivo aqui, ok? 1 com 1, 2, 2 com 2, 4 e assim por diante, ok? A mesma coisa vai acontecer para a subtração, ou seja, eu já coloquei aqui uma descrição, certo? Então eu só vou copiar e colar e vou substituir aqui pela subtração. Rodando aqui, então vocês percebem que como eles são vetores iguais, certo? Então vai acontecer a subtração entre esses elementos aqui, então cada um vai dar 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0 e assim por diante, ok? E para divisão a mesma coisa aqui, só substituindo aqui o operador que a gente utiliza para divisão, e aí vocês vão ter também exatamente a divisão de cada elemento correspondente, certo? Para multiplicação a mesma coisa. E para potenciação, exatamente a mesma coisa aqui, certo? Ou seja, ele vai levar cada elemento do nosso vetor aqui, ele vai levar esse elemento aqui por esse, vai levar esse daqui por esse daqui, esse por esse e esse por esse, certo? Lembrando que, por exemplo, se eu colocar valores diferentes aqui, eu vou colocar aqui só para ficar bem nítido essa potenciação,
certo? A potenciação, ela precisa ter uma sequência certa. Vou colocar aqui 1. Se eu rodar aqui, então, agora eu atualizei aqui esse primeiro vetor, certo? E aí, eu posso vir bem aqui na potenciação e rodar novamente. O que aconteceu? Todos os elementos estão igual a 1 aqui. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu peguei todos os elementos desse vetor, que são todos 1s, certo? Que são esses aqui, e elevei os outros elementos desse vetor aqui. Ou seja, eu coloquei 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3 e 1 elevado a 4. Lembrando que 1 elevado a qualquer valor, ele vai dar sempre 1. Por isso acontece isso. Mas, por acaso, se eu inverter aqui as matrizes na potenciação, o que vai acontecer é que esse vetor aqui vai ser elevado, cada elemento desse vai ser elevado aos elementos desse daqui, certo? Como isso daqui tudo são 1, então todos os valores vão permanecer o mesmo. Porque qualquer número elevado a 1 vai ser o próprio número. Mas se eu substituir aqui por 2 e rodar aqui para atualizar a nossa variável aqui, quando eu rodar novamente aqui, então eu vou ter que os valores da segunda matriz aqui vão ser elevados a 2. 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4, e assim por diante, certo? Então é assim que a gente pode trabalhar com vetor aqui no NumPy, certo? Fazendo isso, a gente vai conseguir fazer essas operações entre matrizes, e aí essas operações vão ser diferentes do que a gente viu anteriormente, na aula anterior, que quando é um escalar, ele atua em todos os elementos, certo? Aqui não. Aqui vai acontecer o seguinte: cada elemento da primeira matriz vai interagir com o elemento correspondente da segunda matriz. Lembrando que esses valores têm que ser iguais. Se eu colocar uma matriz aqui de 5 colunas, certo? E eu colocar uma matriz de 4 colunas aqui, eu vou atualizar aqui, então eu gerei essas duas matrizes. Se eu tentar aplicar essas operações, o que vai acontecer é um erro. Por quê? As matrizes elas têm tamanhos diferentes. Os vetores aqui, no caso, certo? Então, eles têm que ter a mesma quantidade de colunas. Tudo bem? E a mesma quantidade de linhas também. Ok? Bom, então assim a gente trabalha com vetores unidimensionais aqui para fazer as operações entre vetores, certo? E o que vai acontecer com matrizes multidimensionais? Eu vou fazer aqui uma matriz 1. E eu vou colocar aqui 2D. Matriz 1, 2D. Bom, como a gente pode também aplicar operadores aritméticos aqui entre matrizes 2D ou matrizes multidimensionais? A gente pode expandir isso daqui para matrizes de n dimensões também, certo? Lembrando que essas matrizes, quando a gente tem que aplicar esses operadores entre matrizes, elas têm que ser iguais, ou seja, essa matriz aqui ela tem que ter o mesmo shape que a gente chama. O shape nada mais é do que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, certo? Iguais. Tendo esses dois valores iguais, então a gente consegue aplicar os operadores aritméticos entre essas duas matrizes. O primeiro é o de soma, então eu vou pegar aqui uma matriz 1 e vou somar com a matriz 2 aqui. Rodando aqui, então a gente tem que cada elemento da linha vai ser somado com o elemento da linha respectivo aqui. Os elementos dessa linha aqui vai ser somado com os elementos dessa linha, e o elemento dessa linha aqui vai ser somado com o elemento dessa linha aqui, ok? Então é isso que vai acontecer. Exatamente como a gente fez com a matriz 1D, certo? E aí vai se expandir para para as outras dimensões das matrizes, se você criar uma de 3D ou 4D e assim por diante, certo? E para a subtração a mesma coisa, então eu vou só modificar aqui o operador de subtração, rodando, a gente tem também que a subtração vai acontecer a mesma coisa aqui, certo? Vai subtrair cada elemento. A divisão vai acontecer também, cada elemento dessa matriz aqui vai ser dividido por esse daqui, certo? Lembrando que essa matriz aqui vai ser dividida por essa daqui, certo?
É como a gente faz também aqui. Por exemplo, 2 dividido para 3. Então, esse elemento aqui que vai ser dividido por esse daqui, certo? Se eu modificar, se eu colocar 3 dividido para 2, então é esse elemento aqui que vai ser dividido por esse, certo? É a mesma coisa aqui com as matrizes. O primeiro elemento é dividido pelo segundo elemento, ok? Rodando novamente aqui. E na multiplicação, exatamente a mesma coisa vai acontecer. Os elementos serão multiplicados aqui. Esse elemento aqui vai ser multiplicado pelos elementos dessa daqui. Na potenciação, a mesma coisa também, certo? Vai acontecer que o primeiro elemento será... Opa, só que eu esqueci de colocar aqui o operador de potenciação, que é esse daqui, ok? 2 aspas. E aí vai acontecer a mesma coisa. Os elementos dessa matriz aqui vai ser elevado aos elementos dessa matriz aqui. Então, dessa forma, a gente tem uma visão geral de como funciona aqui os operadores aritméticos entre matrizes, certo? Lembrando novamente que no vídeo anterior a gente viu os operadores aritméticos, mas sendo aplicado entre uma matriz e uma constante. Nesse caso, a gente está aplicando entre duas matrizes. E aí a gente pode também expandir isso daqui, não para uma matriz, mas para duas, ou para três, ou para quatro. Por exemplo, eu posso colocar o vetor. Eu vou criar aqui eu vou colocar aqui o vetor. Para ficar documentado melhor, então vou criar uma nova célula aqui. Ok? Então, eu posso também pegar aqui ó, o vetor 1 mais o vetor 2 mais o vetor 1, certo? E rodando aqui, a gente vai ter também que vai acontecer a soma. Lembrando que na matemática existe a precedência entre operadores, certo? A precedência entre operadores é o seguinte: o operador de soma ele tem menor precedência em relação ao operador de multiplicação, por exemplo, esse daqui, certo? O que vai acontecer nesse primeiro caso é essas duas matrizes vão ser somadas e o resultado desses dois vetores aqui somado vai somar com esse vetor aqui, certo? Agora, se eu colocar aqui uma multiplicação aqui, essa precedência muda, porque o operador de multiplicação ele tem vantagem em relação ao operador de soma. Ou seja, essa multiplicação vai acontecer primeiro e o resultado dessa multiplicação vai ser somado com esse vetor aqui, certo? Eu vou deixar um vídeo aqui do meu outro curso que eu explico sobre Python básico, e aí eu explico como funciona a precedência entre operadores aritméticos, utilizando lá números, mas isso também vai ser a mesma coisa para as matrizes aqui, ok? Então vocês podem perceber que não acontece a soma apenas entre duas matrizes, ou a subtração entre dois vetores aqui, certo? Vocês podem colocar mais vetores aqui. No caso, vocês podem colocar vários vetores aqui, e aí vai acontecer a soma, a subtração entre todos eles, certo? Mas aí eu vou deixar só dois aqui. Novamente eu vou trazer para cá. O que a gente pode fazer também é mesclar esses valores aqui. Por exemplo, eu posso pegar esses valores aqui. Eu posso primeiro fazer nesse formato aqui. Dividir. Depois somar. Certo? Subtrair. Elevar a uma potência aqui. Tudo bem? Vocês podem observar que é um cálculo bastante cansativo se for feito na mão, certo? Porque vocês teriam que fazer primeiro, vamos ver as precedências aqui. Primeiro vocês teriam que fazer essa potenciação aqui, certo? Depois teriam que fazer essa multiplicação aqui, depois fazer essa divisão aqui. Depois de ter feito tudo, vocês teriam que fazer a soma e depois a subtração aqui dos valores, certo? Isso feito na mão daria muito trabalho, mas aqui no Python você dá um clique e ele já fez para vocês, ok? Então esse é o poder do Python aqui para
para a gente trabalhar nesse formato aqui. A mesma coisa aqui para as matrizes aqui com mais de uma dimensão, certo? Se eu colocar nesse formato aqui, depois multiplicar, por exemplo, por essa daqui, elevar a potência, dividir e etc. Rapidamente ele faz esse cálculo para a gente. Então, programação é muito poderosa por isso. Você pode fazer um cálculo muito cansativo, não tão difícil, mas cansativo, porque vocês teriam que gastar várias folhas e muito tempo fazendo cálculos simples, certo? O Python vai lá e faz isso aí em milissegundos para vocês, certo? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. A gente trabalhou aqui com operações aritméticas entre matrizes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou estar lendo e vou estar interagindo aí com vocês, certo? E até a próxima videoaula. Tchau!